E aí, você que se liga aqui no YouTube da Itatiaia, abraço para você que sempre fica coladinho aqui conosco nos produtos digitais da maior do Brasil. Hoje é dia do pacotão de notícias do Cruzeiro. Sigo sozinho, Emerson Pansieri está de férias, daqui a pouco ele volta. Enquanto isso, a gente toca o barco aqui para falar do Cruzeirão e hoje tem muito assunto. Claro, o pacotão de notícias em nome de Mercantil do Brasil. Quem tem histórias para contar tem um banco, sua experiência nos inspira. Acesse meumercantil.com.br. Vamos falar então desse Cruzeiro, só para abrir aqui os assuntos de hoje. Vamos falar do Zé Ricardo, vamos falar também do Pepa, vamos falar desse Matheus Pereira, jogador que tá aí aguardando a volta, tá se recuperando de lesão. Vamos falar desse jogo Cruzeiro e Santos, Santos e Cruzeiro, tudo aqui, claro, no pacotão de notícias do Cruzeiro. Então fica com a gente, roda a vinheta. Vamos lá, pessoal, então vamos falar aqui do Cruzeiro, né, nesse nosso pacotão de notícias, que eu sempre gosto do nome desse programa, né, pacotão de notícias do Cruzeiro, é porque de fato é um programa recheado, tem muita coisa e hoje não poderia ser diferente. Vamos começar pelo começo, vamos falar do Zé Ricardo, técnico Zé Ricardo, que foi anunciado pelo Cruzeiro na semana passada, ele que chega para substituir o Pepa. Teve o seu nome publicado no BID, então tá liberado, vai poder comandar o Cruzeiro na partida contra o Santos, na quinta-feira, 7 da noite, lá na Vila Belmiro, jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo para o Cruzeiro, que está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, tem 26 pontos, está a 5 pontos de distância do Santos, que é o primeiro time da zona do rebaixamento, o primeiro time do Z4. Então a missão do Zé Ricardo é, quem sabe, voltar a fazer o Cruzeiro a triunfar nesse campeonato, Cruzeiro que não vence há 8 jogos. Nesse período aí são 5 empates e 3 derrotas, o que fez o Cruzeiro acabar despencando aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Claro, deu sorte, né? Porque os adversários diretos acabaram perdendo jogos importantes também e o Cruzeiro conseguiu se manter ali na parte intermediária da classificação, tá na segunda página, no comecinho da segunda página, como eu disse, na 12ª colocação. O que a gente espera do Zé Ricardo é de fato um time que mantenha um pouco das características, não seja tão reativo, apesar de que o Zé Ricardo não é um técnico tão propositivo como era o Pesolano, até mesmo o Pepa, que tinha um estilo de jogo mais ofensivo, buscava mais o ataque. O Zé Ricardo é um pouco mais moderado nessa situação. Então, por isso, o Zé Ricardo deve, nesse primeiro momento, manter um pouco do padrão, da estrutura do time que foi deixado pelo Pepa, mas tentando já colocar as suas características e, por isso, ele já vai fazer mudanças importantes no time. Não tem o atacante Rafael Elias, o Papagaio, ele que sofreu uma lesão importante no joelho esquerdo, um ligamento medial colateral, né? E vai passar aí por um tratamento convencional, ainda não vai precisar passar por cirurgia. A gente torce, claro, pela rápida recuperação do Papagaio, mas ele é ausência, sequer foi relacionado para esse jogo, não viajou para Santos. Papagaio entregue ao Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Por que eu tô falando do Papagaio? Porque na vaga do Papagaio, que até então a gente podia considerar aí um titular, mesmo tendo chegado há pouco tempo, vai entrar o Gilberto. Essa deve ser uma das mudanças que o Zé Ricardo pode fazer aí nesse time do Cruzeiro. O Gilberto já trabalhou e treinou no time titular com o novo técnico Celeste. Agora, a dúvida do Zé Ricardo nesse momento é entre Wesley e Bruno Rodrigues. Quem que vai jogar ali pelo lado direito do ataque, se vai o Bruno Rodrigues ou o Wesley? Essa é a dúvida então do Zé Ricardo, que também pode mudar aí a questão tática do Cruzeiro, né? Então, Gilberto deve reaparecer, ele que não tá com um filme muito bom aí com a torcida do Cruzeiro, saiu muito vaiado do jogo contra o Corinthians, ele que acabou entregando aquela bola e ajudando, né, vamos colocar aí entre aspas, o Corinthians a empatar o jogo. O Cruzeiro estava vencendo praticamente até o último minuto. Então o Gilberto é um jogador que vai voltar aí ao time, tem tudo para voltar ao time titular do Cruzeiro. Fora de casa não vai ter tanta pressão do torcedor do Cruzeiro. Pode ser, quem sabe, uma boa chance para o Gilberto dar a volta por cima e, quem sabe, balançar as redes. Ele que não faz um gol desde a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Cruzeiro goleou o América 4-0, está completando quase um turno sem fazer gols. O Gilberto, muito tempo sem balançar as redes. Depois de falar, então, dar um panorama do que o Zé Ricardo pode fazer nesse time do Cruzeiro para a partida contra o Santos,
Vamos falar do Pepa, treinador que foi demitido no final de agosto. Estava de férias, acompanhei tudo de longe, mas estava lá lendo tudo no site da Itatiaia, acompanhando as nossas lives e também os programas no YouTube. O Pepa, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Globo Esporte, programa da TV Globo, e ele falou sobre a saída dele do Cruzeiro. O Pepa disse que ficou muito chateado, magoado, frustrado. Ele imaginava que poderia ter continuado, ele não queria sair do Cruzeiro e falou também que ele acreditava mais na diretoria do clube, pensando que os dirigentes ficariam mais ao lado dele e dariam maior suporte, na verdade, para que o trabalho do Pepa pudesse ser realizado. Ele que ficou no Cruzeiro somente durante 5 meses, ele que chegou, substituiu o Pesolano e não teve aí a sequência ideal na visão do próprio treinador, mas a diretoria preferiu pela mudança, pela troca. O Pepa que não conseguiu uma vitória no Cruzeiro há 7 jogos, o Cruzeiro já está a 8 jogos, um foi com o Fernando Seabra, o técnico do Sub-20, que treinou o Cruzeiro contra o Bragantino na semana passada. Então o Pepa deu essa entrevista exclusiva, falou que estava chateado, que gostaria de ficar, mas ele desejou tudo de bom para o Cruzeiro, falou também que acredita que o Cruzeiro vai ter um final feliz na temporada de 2023, disse também que apesar de ter ficado magoado, que seria a única entrevista que ele daria. Nós procuramos o Pepa para falar com ele, ele agradeceu o nosso contato, né, e disse que não queria entrar em detalhes, não queria falar mais nada, que era a última entrevista que ele concedia aqui em Minas Gerais, para não arrumar nenhuma confusão e para deixar o trabalho do Cruzeiro tranquilo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui também no pacotão de notícias, em oferecimento ao Banco Mercantil do Brasil, sobre o Matheus Pereira. Muita gente perguntando sobre o meio atacante do Cruzeiro, ele que se machucou no jogo contra o Botafogo, ainda no primeiro turno do Brasileirão, lá no começo de agosto. Matheus Pereira que fez apenas 2 jogos e nessa fatalidade acabou se machucando, uma lesão até complicada. Ele que machucou aí ligamentos do joelho e vai precisar aí de pelo menos umas 6 semanas para ficar a ponto de bala novamente para voltar a jogar no Cruzeiro. O Cruzeiro divulgou imagens do Matheus Pereira nessa quarta-feira, ele fazendo trabalhos de fisioterapia no gramado da Toca da Raposa 2. O próprio Matheus Pereira também divulgou fotos falando que o retorno dele estava quase lá, que o tratamento estava seguindo tranquilo, dentro das possibilidades, dentro daquilo que está planejado pelo Departamento de Saúde e Performance do clube. Então, segue aí esses trabalhos do Matheus Pereira rumo à plena recuperação. Ele que também fez no último domingo uma corrida naquele equipamento da NASA, que o Cruzeiro adquiriu há alguns anos, né? Que é aquele antigravitacional, tira o peso, faz com que a atividade do jogador seja um pouco mais tranquila e sem nenhum tipo de impacto, né? Na verdade, não sem impacto, mas com um impacto menor. Por isso, o Matheus Pereira, então, fazendo esse trabalho aí, intensificando os trabalhos de recuperação para, quem sabe, voltar o mais rápido possível para ajudar o Cruzeiro. E, de fato, ele está fazendo falta. O Cruzeiro está precisando aí de um jogador que consiga ganhar aquele meio-campo, fazer com que o Cruzeiro chegue mais ao ataque. Ficou faltando, de fato, o Matheus Pereira nos últimos jogos. E aí o torcedor do Cruzeiro sempre falando e sempre desejando a pronta recuperação e a rápida recuperação para que o Matheus Pereira volte o quanto antes ao time cruzeirense. O Cruzeiro que já embarcou para Santos, viajou para São Paulo, já que tem essa partida importantíssima com o Peixe na quinta-feira, 7 da noite, lá na Vila Belmiro. Todos os ingressos vendidos, cerca de 16 mil ingressos, dessa quantidade toda, apenas 420 para a torcida do Cruzeiro. E falando em torcedores do Cruzeiro, alguns foram na porta da Toca 2 para darem aquela força para os jogadores do Cruzeiro na saída do ônibus para o aeroporto. Os atletas subiram no ônibus já fora do centro de treinamento para dar aquela atenção aos torcedores que estiveram lá na porta. Então aí passando aquela energia positiva para que essa zica aí, quem sabe, termine, né, no meio dessa semana e o Cruzeiro volte a vencer no Campeonato Brasileiro, como eu tenho falado e falei aqui nesse vídeo. Já são 8 jogos sem vitória. Vamos passar então a lista de relacionados para essa partida contra o Santos. O Cruzeiro divulgou nessa quarta-feira. Vamos passar aqui então os goleiros: Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita. Laterais: William, Palácios, Kaique e Marlon. O Marlon que foi aí cobiçado mais uma vez pelo futebol russo. Ele que esteve na mira do Dinamo Moscou, fez até proposta
para levar o Marlon, mas o Marlon deve ficar assim no Cruzeiro. Zagueiros, João Marcelo Neres, Lucas Oliveira e Luciano Castan, que comemorou aniversário na Toca, foi aí parabenizado pelos jogadores que fizeram fotos, brincaram com o Luciano Castan. Volantes, Ian Lucas, Felipe Machado, Lucas Silva e Matheus Jussa. Meias, Nicão e Matheus Vital. Atacantes, Arthur Gomes, Gilberto, Bruno Rodrigues, Paulo Vitor, Estênio e Wesley. Esses os jogadores relacionados, 23 atletas relacionados para esse jogo contra o Santos. Uma data especial esse jogo, Santos e Cruzeiro, porque colocará frente a frente alguns ex-jogadores do Peixe que hoje atuam com a camisa do Cruzeiro. Caso do goleiro Rafael Cabral, esse o mais expoente, digamos assim, foi campeão da Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, também campeonatos paulistas com a camisa do Santos. Vai jogar contra o ex-clube, o clube que o revelou pela segunda vez. A primeira foi no primeiro turno desse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu por 2-1 no Independência. Arthur Gomes também foi revelado pelo Santos. Ele que deu uma rodada, foi emprestado para outros clubes, Atlético Goianiense, Chapecoense, jogou no Estoril Praia de Portugal, também jogou no Sporting, voltou ao Brasil e vai enfrentar o Santos aí no Cruzeiro pela primeira vez na carreira, pela segunda vez, ele que já tinha enfrentado o Santos em 2020 pelo Atlético Goianiense. E um outro jogador que pouco se fala nele, lembrando do Santos, é o Nicão, ele que participou aí da base do Santos, foi vice-campeão da Copa São Paulo em 2010, vestindo o uniforme do Peixe, vai reencontrar o Santos também nessa quinta-feira, só que o Nicão já fez outros jogos contra o Santos, pelo Atlético Paranaense e pelo São Paulo, onde vestiu a camisa recentemente. São essas as notícias do Cruzeiro aqui no Pacotão de Notícias, muita coisa mesmo, um dia movimentado para falar do Cruzeiro, claro, em nome de Mercantil do Brasil. Quem tem histórias para contar tem um banco, sua experiência nos inspira, acesse meumercantil.com.br. Fique ligado em tudo do Banco Mercantil do Brasil. Pansieri tá voltando lá de Punta Cana na praia, tá me devendo um Pix. E eu já cobrei, tem que fazer o Pix na minha conta do Banco Mercantil do Brasil. Tamo falado, pessoal? Valeu, obrigado pela audiência. Quero aqui a sua participação. Deixe sua mensagem aqui no nosso chat. O que você tem achado dessas movimentações do Cruzeiro? O que espera da presença, né, do Zé Ricardo como treinador do Cruzeiro? A gente quer saber também a sua opinião. Não deixe de participar. Queremos saber também da cidade em que você está nos assistindo. Então, ó, mande seu nome, seu comentário e não esqueça de falar de onde você está teclando, de onde você está nos enviando a sua mensagem. Tamo falado, aquele abraço, brigadão, tamo junto. Voltamos ainda nessa semana com mais notícias do Cruzeiro e com o Pacotão de Notícias.